Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TPM no ar com o podcast Autoridade. Aqui eu, Tati Aconelli, May Parreira, minha mãe, recebemos pessoas que a gente gosta e que, claro, estão relacionadas ao nosso meio, que é de cultura, de arte, de literatura. E hoje a nossa convidada especialíssima, Pitil Bonfim, veio falar com a gente sobre projetos culturais. Ela que é uma artista maravilhosa, além de produtora cultural e arquiteta e... que mais? E avó, e um monte de outras coisas, né, que a gente adora. Vamos trazer esse tema de projetos culturais, que é um tema super importante, né, relevante, que pouca gente se envolve, eu acho, até por não saber, às vezes, os caminhos, e a cidade acaba ficando com poucas exposições, com pouca estrutura, não sei nem falar intervenção, e mesmo quando elas acontecem, eu sinto que ainda falta divulgação, falta estar em mais lugares, né, para mais pessoas. Aí a gente achou importante trazer esse tema com essa bagagem toda que você tem. Queria que você começasse falando um pouco da sua trajetória na arte, na cultura, Como é que você chegou até aqui? Obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui. Bom, a minha trajetória nessa área é tardia, vamos dizer. Porque eu comecei a trabalhar com isso já mais tarde da minha vida, assim. Enfim, mas eu acho que eu acabei acompanhando um momento que a gente viveu, que é de profissionalização dessa área, sabe? Dessa coisa da produção cultural, das pessoas se profissionalizarem nessa área. Então, isso é uma coisa recente, né? Eu acho que, sei lá, quantos anos? 15 anos para cá, 20 anos no máximo. Então, eu peguei esses primeiros cursos que aconteceram sobre produção cultural, como fazer um projeto, sabe? E eu tive uma experiência maravilhosa, muito marcante para mim, que foi no Instituto Recrear, que era uma ONG que a gente tinha, e eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto de ateliê infantil para as crianças. Então, a gente trabalhava no horário invertido da escola, e as crianças ali do Jardim Uirá, perto ali da Embraer, por ali em São José, sabe? Então, a gente chegou a ter 150 crianças. Olha. Então, tinha muitas atividades. Então, tinha tai chi, tinha meditação, biblioteca, música, coral, teatro, artes plásticas. Então, e tinha patrocinadores, né? Aí eu consegui fazer um ateliê no modelo que eu queria. Então, eu tinha um projeto e consegui executar esse projeto durante muitos anos. E com uma referência que era do Reggio Emília, que é uma referência mesmo mundial na questão de ateliê infantil. Algumas escolas já começam a adotar essa metodologia. Então, são coisas que você tem o ateliê, e o objetivo é essas crianças terem autonomia para criar dentro do ateliê. Então, assim, é um processo demorado, mas tem um método e dá certo. Então, e foi uma coisa que eu experimentei e mudou minha vida, o jeito que eu comecei a ver a importância da arte na vida mesmo, sabe? Das pessoas, na minha vida, na vida das crianças, principalmente, né? Porque antes a arte, você já pintava, você já... Não. Eu fui... O que acontece? Eu tive momentos, assim, complicados de trabalho, que foram coisas, assim, que não deram certo. E aí eu resolvi voltar a estudar. Então, no ano 2000 e pouco, eu voltei a estudar. E eu achava que eu tinha que estudar num lugar que fosse, na minha cabeça, o melhor, com isso, com aquilo. Então, foi bastante difícil. Naquela época, sei lá, eu estava com quase, sei lá,
45 anos, voltar para a faculdade, ficar com o pessoal mais jovem, estudar tudo, estudar em outra língua, escrever em outra língua. Mas foi muito legal, porque daí eu queria validar, sabe, uma coisa assim, você sente tipo, eu preciso que alguém fale para mim que meu trabalho é legal, é interessante, não sei o quê, insegurança, né? E foi muito legal, porque eu encontrei grupos e acabei entrando nesses grupos, e aí você vai desmistificando, né, as coisas que você só fica idealizando, né? Então, essa é a diferença entre você ficar idealizando uma coisa que você vai fazer e depois você começa a fazer, vai derrubando todos esses medos, insegurança, né? E o campo da arte acho que permite muito isso. Você experimentar, errar, e é outra maneira de perceber as coisas, né? Então, juntou essas duas coisas e daí comecei a fazer convite de um amigo figurino de teatro, cenário figurino, que também foi uma experiência super legal. Agora, esse ano, ou ano passado, final do ano passado, você fez o cenário de uma peça que foi para a Rússia. Isso, até a André vai falar na Flim, ela vai falar sobre essa experiência desse grupo, né? Então, eu fiz o cenário, né? Eles foram para a Rússia, para o festival Adócio, de Dostoiévski. Adócio, E foi uma experiência bem legal. Fazer uma coisa grande, assim, uma roda grande, tudo pendurado, cai tudo. O diretor né? De onde que ele é? Da Colômbia. E a mulher dele é uma diretora de ópera chinesa. Olha. Então ela é bem rigorosa, assim, bem rigorosa. Mas uma experiência muito legal trabalhar com eles. Foi muito bom. O cenário ficou maravilhoso, né? Eu tenho orgulho, assim. Claro. E legal isso, né? Te possibilita trabalhar com diferentes tipos de arte. Sim. Né? Eu acho que cada projeto, pelo menos do que eu já vi que você fez, você acaba trazendo coisas tem, muito por exemplo, diferentes, né? Espetáculo infantil, por exemplo, sabe? Também foi uma experiência, quando eu fiz, foi uma experiência nova. Eu lembrei agora porque eles iam apresentar hoje para uma escola. E então fiz tudo como se fosse desenho, sabe? As roupas, tudo branco, com linha preta. Olha. Aí parece que é tudo um desenho no papel, sabe? Ficou muito legal também. Os adereços todos, assim. Então, cada trabalho tem um desafio, né? De construção, de material e de criar também, porque não é o que eu quero fazer, eu tenho que entrar num diálogo com o diretor, né? O que o diretor quer, qual que é o conceito que ele quer fazer, né? Então é um desafio, e aí acabo conhecendo pessoas muito legais, assim, muito criativas, muito legais. E como é que é esse processo, assim, Pitil? Como é que você tem a proposta ali, o projeto, seja do diretor, seja do edital, aí para você fazer essa sua curadoria, que artista buscar, que tipo de produção procurar, como juntar um com o outro e fazer dar certo, como é que é esse processo? Na exposição, assim, por exemplo? Numa exposição, por exemplo, e também na parte criativa, né, que você falou do figurino, né, da onde vem, assim, eu pergunto porque eu gostaria muito de ser criativa dessa forma e não sou. Então eu fico sempre pensando, nossa, de onde que as pessoas tiram essas ideias? Até para escrever mesmo, né? Você pega uns livros e você fala, gente, como é que ela pensou nisso? De onde saiu isso? Eu acho incrível. Tem um outro espetáculo que a gente fez durante a pandemia. Quando começou a pandemia, a gente estava no processo e aí a gente teve que desenvolver todas as conversas, todas online. E era um diretor de São Paulo, enfim, ele criou um sistema que os atores ensaiavam cada um no seu lugar. Assim, todo mundo teve que criar uma maneira de fazer o trabalho, porque como já era um trabalho que já estava patrocinado, ele tinha que acontecer. Mesmo que depois ele fosse através de um vídeo e depois da pandemia ele acabou virando um espetáculo mesmo.
Mas ele tratava do episódio em Barbacena, sabe? Daquele hospital de Barbacena, que teve aquelas histórias muito dramáticas, as pessoas que ficaram internadas. E aí vem toda a história, que eu acabo conhecendo também essas histórias de pessoas, muitas mulheres, né, que eram internadas nesses hospitais ou por coisa de violência, ou porque era gay, ou porque a mulher traiu o marido, a família manda internar porque é louca, um monte de essas coisas que a gente sabe. E é uma história recente, isso aconteceu até 1980 e pouco. E através de uma história de uma personagem que a Andréa conhecia, que era a tia dela, desenvolveu todo o roteiro, enfim, toda a história narrativa. Você fala Andréa de Barros. Tá. E aí ela é atriz, né? Então, o que eu pensava? O que nós vamos fazer como figurino para uma história que está dentro desse contexto de uma coisa perversa, né? E violenta, e num lugar que tem essa carga toda emocional, né? E que está em trânsito essas pessoas que não são loucas, estão lá sendo tratadas como loucas de uma maneira muito cruel, né? E daí acabei desenvolvendo um figurino que era em tecido muito leve e eles tinham camadas. Cada vez que virava um personagem tinha alguma outra camada do mesmo tecido, daí tingi tudo à mão, num cinza bem clarinho, com bastante transparência, bastante movimento, né? E o chão a gente fez de papel artesanal, 300 folhas feitas à mão, coladas, porque eu achava que o chão tinha que ser uma coisa leve e que desse essa característica do papel, de fragilidade, sabe? Não faz mal que você... Nossa, mas é de papel. É de papel. Então, acabou sendo um papel mais grosso, né? Artesanal. Então, foi bastante. 8 metros por 4. E, no fundo, tinha um bambu levantado do chão só um pouquinho. E esse só um pouquinho era muito importante, porque com a luz... Você sentia uma coisa vazando ali embaixo, sabe? Uma sombra delicada. Então, tinha essas referências um pouco de teatro no, sabe? E então era incrível, essa toda, né? Dá vontade, né? essa delicadeza com um drama, peso, sabe? Então, e tinha também projeção de imagens e tal. Mas são coisas que tem uma troca muito grande com os diretores, né? E claro que quando eu falei que ia fazer papel, todo mundo achou que não sei, né? Esquisito fazer papel, mas vamos tentar. Então as pessoas arriscam junto também. E hoje existe isso, são rolos, né, desse papel, e quando coloca no chão para fazer, ele está gasto. Então tudo bem, está rasgado, está gasto, é isso mesmo. Mas já espera que seja porque assim, né? já, na verdade, é uma história, né? E essa história, ela não é limpinha, né? Ela não é, né? Toda... Não. Tem seus... uma narrativa super pesada, né? Então, achei que o cenário o figurino não podia concorrer com isso. Muito legal. Então, E é muito legal de ver, assim, pronto. É uma construção mesmo, né? Daí entra iluminação, daí também tem maquiagem, cabelo, adereço, tem um monte de coisa, né? Ô, Piti, você está sempre envolvida em grandes projetos. Conta como é que foi. Você vai falar desse último que está... esse. Está acontecendo agora. Como é que é? Vocês têm uma equipe para fazer projeto de arte? Não. Eu trabalho sozinha, na verdade. Eu não escrevo os projetos, porque eu não tenho cabeça para isso. Tem alguém que escreve os alguém projetos. Escreve. Eu sou convidada para entrar nos projetos. Eu tenho essa sorte imensa. Então, por exemplo, um grupo vai fazer um espetáculo, vai entrar num edital, vai fazer cenário, figurino, não sei o que lá, me convida. Você quer fazer o cenário, figurino? Sim, tal. Daí a gente determina algumas coisas para colocar no edital e eu entro. Então, agora, por exemplo, acho que eu entrei nos 12 ou 13 projetos.
Não sei quantos serão aprovados. Entendi. Entendeu? Mas eu mesma só escrevi um, que mesmo assim o Paulo, que fez toda essa parte da produção do projeto, e passei. Agora, foi o primeiro projeto que eu passei. Paulo... O Paulo... Seu filho? Não. O Paulo da galeria, que eu trabalho com ele. Entendi. E ele é super. A gente tem feito dele? alguns projetos juntos. Da galeria qual? Da Galeria Poente. Tá, dali da... E aí, como ele fechou a galeria, ele começou a fazer alguns projetos de coisas independentes. Então, por exemplo, ele entra num projeto, ele sempre tem a rúbrica da galeria, como se a galeria estivesse fazendo esse trabalho em outro lugar, entendeu? Paulo Rosa. Paulo Rosa. Isso. Eles estão lá no Rio de Janeiro, na feira do Rio de Janeiro agora. Ele e a turma, as meninas artistas. E agora, no começo de setembro, foi aprovado um super edital. Pode falar um pouquinho sobre ele? Desse projeto. O Arco. O Arco, sim. O Arco, ele vem já desde o ano passado, né? Ele foi aprovado, na verdade, em junho. Acho que era... Bom, a gente começou agora. E eu também estou convidada dentro desse projeto para fazer a curadoria. E tem várias pessoas envolvidas. Então, o Paulo está fazendo toda a produção. E daí tem outras pessoas fazendo a produção executiva, toda a parte de divulgação, rede social, tudo isso, prestação de contas, daí tem advogado. Então é uma equipe muito grande, assim. Tem a Francela, que vai fazer a mentoria. E a gente pensou num esquema, assim, que é a primeira vez que vai acontecer em São José, um esquema desse tamanho, voltado para artes plásticas. A gente está dentro de um lugar que é o CAEB, que tem uma área, uma mata, né, que é super preservada e que já acontece lá atividades de música clássica com a Raquel Aranha. E o CAEB vem com isso, com foco bastante forte e interessante num educativo, sabe? Então temos a Cláudia Paranhos, que cuida do educativo, e a doutora Ema, que é a proprietária, ela tem uma... Como é que eu vou dizer assim? Ela tem uma intenção muito forte em relação a esse educativo, sabe? De levar crianças, de levar escolas. Então ela desenvolve parcerias muito boas com a Secretaria de Educação. Então leva muitas crianças para lá, de várias idades, para fazer atividade de meio ambiente, que é bem grande lá, tem pessoas especializadas nisso lá. Tem também uma professora que é da... Qual faculdade? Que ela desenvolve lá uma pesquisa com cogumelos, então os alunos... vão lá pesquisar e tem um lugar que planta, que ela que cuida, que pesquisa. Aliás, o Vale do Paraíba está se especializando em criar shimeji, né? Verdade? Tem um monte de criadouros por aqui. Um dia eu trouxe, eu estava viajando, estava vendendo mesmo na estrada. Sim. E... Então, assim, a gente chegou num lugar que já tem uma estrutura ótima. E vai ser tudo que vai é muito acontecer organizado, lá. Sim. E já tem essa experiência de trazer público, de fazer essas relações, né? Com escola, que é super importante em todos os projetos, né? Sim. E agora, como tem essa vamos dizer, não sei se a gente chama DNA, da natureza lá, que essa preservação toda, a gente pensou nessa proposta da arte e natureza, né? E tecnologia. Então a gente convidou tem dois artistas convidados, um que é o Renan Cepeda, que faz fotografias noturnas, e ele já esteve aqui, já ficou uma semana, fotografou a região, ele sai à noite para fotografar com drone, faz umas fotos incríveis, joga cor em cima, é muito legal. Ele está agora, hoje eu falei com ele, ele está lá na feira também no Rio, expondo o trabalho dele.
Então agora a gente está numa fase de selecionar as fotos, imprimir e fazer essa exposição que vai ser no final de outubro. A exposição daí vai ser lá. A gente desenvolveu todo um equipamento expositivo, com iluminação, para ocupar uma sala. Para quem não conhece, é o Centro Ambiental Artístico Cultural Eduardo Bonetti, né? Isso, São 40 mil metros de área? De natureza, né? Sim, sim. Nossa, tem muita muito coisa legal. preservada, Nossa, tem trilhas, tem as punks, legal. tem casas, né, lugares. Então, por exemplo, tem a casa da doutora Ema, que é separado, claro. Daí tem um lugar que tem uns apartamentos, que é onde esses artistas selecionados no edital vão fazer a residência, eles vão poder ficar lá, dormir lá, comer lá e Quanto tempo desenvolver isso? o seu trabalho. A previsão é uma semana, para ficar uma semana. E aí, nesse período, tem a Francela que vai fazer um acompanhamento e eu também vou estar por ali. E a gente vai ver o desenvolvimento desses trabalhos, né? Como é que vai acontecer. Tem um ateliê sendo reformado, que era um lugar meio uma garagem, um depósito lá. Agora está sendo reformado para ser um ateliê bem bacana, com estrutura mesmo. Para dar oficina? Oficinas, então está previsto também muita oficina dentro do projeto. Então tem o edital para selecionar o artista residente e tem o edital para selecionar quem quer fazer oficina. São dois tipos. Então vai ter um edital agora, depois o segundo, depois o terceiro. Então acho que é uma coisa que ainda vai avançar para o ano que vem. Se tudo der certo, sai a primeira etapa agora. Esse ano ainda, né? Em outubro, vamos ver os primeiros artistas. Você está super entusiasmada com esse... Eu adoro fazer isso. Mas sabe que eu gosto mesmo de ver os artistas trabalhando. E tem uma coisa assim que eu ouvi outro dia, que tem uma coisa que é muito boa, que a gente fica contagiado quando você escuta uma pessoa falando de uma coisa que ela gosta muito, com aquele jeito que só Quem a gosta, pessoa poderia estar falando sobre aquilo. falando agora pra gente. Eu tô... Sabe, assim, eu falo, nossa, né? Então, artistas jovens, ontem até fui visitar a Duda no ateliê dela, porque em paralelo eu tenho o projeto do teatro, que também faço exposições lá no teatro. E aí a Duda vai expor lá, então fui no ateliê ontem, encontrei com ela, o Matheus, ficamos até tarde vendo os trabalhos, selecionar. E aí vem a pessoa falando da construção do trabalho dela, da pesquisa, sabe? Então, assim, eu gosto muito dessa troca, né? Ouvindo você falar, eu penso assim, que acontece como as pessoas que ouvem a gente falar, né, da editora, que olhando de fora, ai, que delícia de trabalho, né? Vai lá, vê o artista, visita o lugar e nananã. Só que, claro, tem muito trabalho, né? Tem muito perrengue, tem muita coisa que acontece para tudo sair como a gente vê quando vai visitar uma exposição, quando vai assistir uma festa, enfim. Sim. E a gente também, né? A pessoa, não, elas só trabalham com texto, trabalham com livro, é delícia, mas também tem a parte delícia mesmo. Tem, né? Que é realmente uma delícia, né? Mas tem muito trabalho, também tem uma coisa que, assim, no percurso, para mim, pelo menos, assim, você vai ficando com mais segurança para fazer algumas coisas. E também tem coisas assim que, sabe, tudo bem, eu vou dar conta de fazer isso. Então você não fica se afobando muito, sabe? Com as coisas, porque já é aquilo, né? Mas acaba gerando muita demanda oculta, né? Que não aparece, entende? Então, por exemplo, se um artista manda para mim um texto, eu estou escrevendo isso, não sei o que lá, que eu olho aquilo e eu acho que não tá bom, putz, né? Não dá só para falar, não tá bom, você tem que agir, você tem que pontuar, daí você tem que mergulhar naquele assunto, falar com a pessoa, trocar essa ideia, reescrever o negócio, ver de novo, entendeu? Porque a ideia é que fique o melhor possível. Claro, né? claro. E então eu acabo tendo essa disponibilidade com as pessoas que me dá bastante trabalho também. Sim. Mas tudo bem. Eu lembro uma vez que você estava falando
do seu projeto com Recriar, né? Que você... A satisfação que é e a alegria que te deu reencontrar um aluno. Sim. Depois de muito que era criança e que hoje é um adulto, e o quanto a arte, né? E quanto o projeto transformou a vida daquela pessoa. É, muito legal. Né? Nossa, encontrei mesmo. E encontrei no SESI essa menina trabalhando, sendo estagiária lá. Ela está estudando pedagogia e ela foi selecionada. Ela estava super feliz trabalhando no SESI, sabe? Olha que legal. Então ela está envolvida com teatro, envolvida com todas as ações culturais do SESI, né? E muito legal. E aí a perspectiva de uma criança que virou quase adulta já, né? Falando de como era para ela aqueles momentos que ela teve experiência com a gente, entendeu? Então, vale muito a pena, muito legal. Que aquilo despertou, né? Não acho que a pessoa vai ser artista, entende? A arte não é para a pessoa... Fazer um processo artístico não é para você virar artista. Eu acho que é para você ter um desenvolvimento de uma capacidade que fica e você pode depois acessar ela em várias outras coisas da sua vida, sabe? Com criatividade, com respeito ao processo das coisas. Estava ouvindo as coisas mais pedidas atualmente quando se incorpora uma pessoa numa empresa, não sei o que, é criatividade. E o terceiro é dar soluções. O segundo eu não me lembro. Mas a criatividade é a primeira coisa. Sim. Que eu acho que talvez seja uma coisa que falta, né? As pessoas se sentem... Aliás, isso é uma pergunta bem legal. Como é que você acha que está a arte? Como é que é o mundo da arte no Vale do Paraíba? Nossa. No Vale do Paraíba, deixa eu ver. Eu conheço bastante artistas assim da região, né? Por exemplo, esse projeto a gente fez e abrimos o edital para São José, Jacareí, Caçapava, Taubaté, se não me engano. A gente ficou preocupado de abrir para o Vale do Paraíba, que são muitas cidades, e a gente não dá conta de fazer essa seleção e ter cuidado com isso, sabe? Então, por isso que a gente fez mais restrito e algumas pessoas de Pinda, não sei o que, escreve. Por que a gente não pode e tal, né? Então, primeira experiência, né? Por exemplo, eu sei que Ubatuba, no edital deles lá, que eles fizeram, eles tiveram 1.500 inscrições. Uau! Olha, então, você vê assim, então abriu, sei lá, se abriu para o Brasil, mas sabe... É muita gente. Aí você tem que ter também um pessoal técnico especializado para ler tudo isso, avaliar tudo isso, selecionar. Então é uma responsabilidade, né? E então eu achei que foi legal. A gente ia assim devagar, selecionar assim. Não sei ainda, o edital vai até o final desse mês. E aí vamos ver como é que vai ser essa seleção. Mas assim, eu tenho artistas... Aqui em Taubaté tem o Felipe, que é um artista muito querido que eu conheço, que ele faz mural, faz muralista, pinta paredes, né? E fez até uma galeria aqui num lugar que eu estive visitando há pouco tempo. Tem um artista que eu conheço de Jacareí, que está abrindo uma exposição em Paris essa semana. Olha. Sabe? Então tem... E tem alguns que se despontam, né? Mas eu acho que tem uma demanda muito grande, tem muitos jovens trabalhando com isso. Tem muita gente trabalhando com isso. Então, essa especialização que eu falei, ela abriu um campo e também depois da pandemia, eu acho que gerou demandas de trabalho, assim, por exemplo, em vídeo, em áudio, você ter um músico para tocar, para fazer alguma coisa, sabe? Então, acabou gerando uma demanda de trabalho mesmo, entende? Agora, os artistas para fazerem seus trabalhos autorais, aí é uma outra questão, né? Porque daí tem que ter lugares também que eles possam passar por, vamos dizer... laboratório. Ou colocar o seu trabalho num lugar para ser avaliado, para fazer trocas, sabe? Para poder... Não é... validar, não é isso, mas se você quer fazer uma carreira, você tem que estar reconhecido em algum sistema,
né? E aí o sistema tem os seus jeitos aí, Seus né? caminhos, né? Então Entendi. você tem que ir entrando meio que nele, que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil. Ah, sim. Acho que como na literatura também, né? Para você ser publicado aí por uma grande editora, para você estar aí em todas as livrarias e tal, também tem o seu caminho, né? Não Imagino. Não é só porque a pessoa escreve lindamente, né? Tem um texto maravilhoso que ela vai ser sucesso. Né? Ou vai chegar a ser publicado por uma grande editora. Pois é Eu isso. acho que é parecido, Agora a gente né? tem muitos artistas muito famosos de São José, daqui da região, que a gente não vê, a gente não tem oportunidade de ver. Não vê aqui na cidade. Por Aqui quê? não. Porque não tem o lugar. Ah. Você não tem o lugar. Então, por exemplo, quando a gente faz um edital, a gente fez um edital que chamava Poente Ocupa Vicentina. Que era um edital e a gente fez aquela exposição lá naquele pavilhão verde lá, que super incrível, restaurado, maravilhoso. E daí eu fiz uma curadoria de 10 artistas que eu achava que era importante ter uma certa diversidade, não fazer só pintura. Não fazer só desenho. Então ali a escolha foi essa, ter uma diversidade de artistas que são dali, que mostrasse um pouco Linda exposição, desse retrato que existe. Esses artistas estão aí trabalhando, entende? Então, e aí deu muito certo, né? A gente teve quase 4.000 visitantes. Foi um sucesso. Né? E, muito lindo. mas assim, vamos dizer, qual é a agenda? A gente não tem uma agenda, a gente não tem um lugar que tem uma agenda. Para exposições constantes. Constantes, né? com Pra estrutura, sabe? Porque não dá. Eu não acho que a gente deve fazer em qualquer lugar, de qualquer jeito. Claro. Porque o trabalho do artista tem que ter uma... É o que a gente estava falando, de como você valoriza, de como você coloca isso para público. Imagino que tenha questões, né? Até de iluminação, de umidade, de não sei. De iluminação, aí depois você tem que ter um estagiário, um educativo, as visitas, faz conexão com a escola, daí leva as escolas, daí convida os artistas para ir falar com essas pessoas. Então, assim, é toda uma... Não é só colocar ali embora, não. Senão não basta. Sabe? Não basta. A não ser que seja uma pessoa assim que você está acostumada a fazer muito isso e aí você vai por sua conta em exposição e olha e você se interessa, você lê, né? Mas, por exemplo, a escola não dá para fazer isso. E mesmo a pessoa que, como você falou, que não tem essa... Repertório. Esse repertório, exatamente. Que não consegue, assim, analisar ali, essa pintura é daquele jeito, ou... Você precisa ali de um mínimo. Tem uma coisa muito legal que eu acabei descobrindo nesse processo do teatro, por exemplo. E que lá no Recrear eu fazia isso com as crianças. Mas ali no teatro tem uma parede, que é só aquela parede que é de exposição. Ela mede 4x3, é só isso que a gente usa. E já aconteceram mais de 20 exposições ali. Então, o artista, eu vou expor agora a Duda. Então, já selecionei, a gente vai colocar lá. Vou botar uma cor naquela parede e vou colocar o trabalho dela. Os outros trabalhos anteriores, por exemplo, do Alexandre, que era gravador, ele levou as gravuras, eu fui no ateliê com ele e falei, vamos expor as matrizes, que são as placas onde ele cava e faz os desenhos e depois ele passa a tinta e imprime. Vamos levar porque o público que está lá, que é o público que vai no teatro, ele não é um público das exposições. A gente precisa dessa conexão, fazer essa troca. As pessoas saberem porque o que a pessoa que vai no teatro, ela já tem um interesse, assim. Ela já está ligada nessa coisa cultural, da arte, já tem uma... E aí ali eu fui percebendo quando as pessoas olhavam e falavam, mas é isso, então tem que fazer isso para depois fazer essa estampa. Não conhece o processo, né? Então acho que conhecer o processo vem se tornando cada vez mais importante. Entende? Por isso que eu acho que a arte hoje ela dá uma resposta muito importante para o nosso tempo. Porque as pessoas, principalmente os jovens, as crianças, estão distantes de processo. As coisas são muito imediatas.
É verdade. Tudo muito rápido. Você vê uma coisa, você não tem paciência, né? Aí, quando você vai se debruçar num processo, ler é um processo. Você tem que parar e ler, né? Você vai fazer uma atividade de arte, você tem que parar e põe a tinta ali, daí limpa o pincel, daí conversa, daí pinta pouco, depois errou, não errou, faz de novo, usa aquilo como uma outra perspectiva, sei lá. Então, é um processo. Então, fazer arte é um processo. E é legal mostrar o processo, né? Isso que você falou para quem... Porque a pessoa descobre... O que pode ser aquilo lá? Pode ser um carimbo? É como se fosse um carimbo. Não, né? E entende que não nasceu. Aquilo não nasceu assim, né? Você apertou um botão, pronto, tá ali. Né? Não fica uma coisa assim só pela estética da forma, isso. Sabe? Você olha lá um pássaro chapado lá de preto. Ah, é um pássaro. Nossa, que legal, um pássaro. Mas aí quando você vê a matriz, que ele teve que cavar aquilo, passar tinta e depois estampar e depois fazer outra com outra cor para botar outra cor. A sua cabeça vai, entendeu? Elaborando um sistema que você não tem. E isso te pode associar com outras coisas. Né? Vai abrindo dimensões na cabeça. Até para relações filosóficas. Sim. Né? Porque a filosofia é isso, né? Se isso, aquilo outro, né? Entendeu? Porque algumas pessoas são curiosas, né? Falei até pro Carlos outro dia, que o dia que a gente for em um museu ou viajar para algum lugar assim, que eu sempre pesquiso antes e leio sobre a cidade, sobre a região, se vai no museu, sobre o museu, e eu sou daquelas que eu fico lendo do ladinho ali, que está escrito sobre o artista... O trabalho, como que foi feito, eu adoro isso, né? Mas isso sou eu, não é a maioria das pessoas que quer realmente, tá bonito, gostei, não gostei. E quando você tem esse contato, eu acho, quando você enxerga essas camadas e o processo, como você falou, você fica muito mais ligado àquela arte, né? Aquele momento. Você sabe que o César Baio teve aqui para fazer uma palestra sobre arte, tecnologia, natureza, que foi a semana passada, e que foi muito legal. Para mim foi assim, nossa, abriu um portal, assim. E eu conheço já o trabalho dele e convidei para fazer. Ele também vai fazer uma instalação no CAEB como convidado. E não sei para quando que vai ser, se vai dar para ser para novembro. Mas assim, resumindo, o trabalho dele ele cria umas cúpulas assim de vidro e dentro tem sistemas de elétricos, de coisas que saem fios e conecta lá no meio do mato com um cogumelo, com uma árvore, com uma planta, conecta. E aí essa conexão dispara, percebe reações que estão acontecendo nesses lugares. Então, aquele cogumelo está agindo assim, aquela folha lá está agindo daquele jeito, e isso tudo volta e se transforma num código que volta para o computador dele. Uau! É uma energia, uma troca de energia de vários elementos. Mas é muito mais que isso. É muito louco. É você descobrir que isso está acontecendo o tempo inteiro e a gente não se relaciona com isso. Esse é o nosso mundo. A gente separou a gente da natureza e a natureza está lá nesse trabalho, nessas relações, né? Entre louca toda, entendeu? E a gente, a parte disso, se achando superiores, né? Querendo controlar essa força. Não, eu fiquei muito assim, sabe? Que legal. E tem um outro trabalho dele que ele provoca uma situação também assim controlada com livros. Vocês iam adorar isso, porque ele escolhe os livros, ou de filosofia ou de alguma coisa, abre em página específica com o texto que ele quer, e ele provoca com uma... não sei o que é, um fungo, não sei. Alguma coisa, ele põe lá tipo uma gelatina, não sei, um negócio assim, uma malha. E o que ele faz? Ele entra em contato com o fungo do papel. Porque todo papel tem fungo.
E aí esse fungo vai reagindo com ele e eles vão comendo letras. E aí depois ele pega e vê o que sobrou do texto e cria esse outro texto que esses dois elementos criaram. Onde a Meu gente acha Deus, isso? Eu quero ver isso. também. Não, sabe? Então, assim, arte, natureza, tecnologia e principalmente uma coisa, para mim, assim, que ficou, é um artista que está ligado em escutar o mundo hoje, né? Uhum. Qual é a questão que a gente está precisando ouvir, sabe? Dessas relações, desse Todo mundo fala, caótico, mas né? ouve, né? Todo mundo fala que tem que ter uma escuta atenta, mas Ninguém ouve. escuta, né? É, mas sabe, então, ele vai colocar esse Oba. tem um nome, isso, gente, desculpa, César, eu não lembrar. Ele vai instalar um desse lá. E vai ficar Então- lá, e aí à noite, essas reações iluminam, elas dão luzes, assim, sabe? Bom, nós vamos colocar nas nossas, Com certeza, vamos nossas redes. Vamos Quando divulgar. tiver instalado, a gente divulga. Vai ser que legal. Vai ser ótimo. Aliás, para acompanhar o projeto, queria falar que é pelo Instagram do CAEB. tá. Tá? O Vamos CAEB colocar é aqui no- CAEBSJC. Esse é o São arroba José deles. dos Tá. E então lá sai tudo. Tá lá, os editais estão lá de Perfeito. residência, Todo o mundo edital convidado, hein? de oficina, que é bem legal. E o edital ele tem um valor muito bom que a gente está conseguindo valorizar e pagar bem os artistas e as pessoas que estão envolvidas, entendeu? legal. E Maravilhoso. aí é isso. Super Bom, tem obrigada. assunto aí para É. dias, né? Que legal. É muito bom a gente ouvir, se inteirar e entender melhor, né? Como funciona, como é rica a arte, né? Na nossa Fundamental, vida, é fundamental. na vida aí de todo mundo. Né? A Sim, gente fica muito feliz de sim. trazer, de compartilhar isso. Aham. E agradecemos muitíssimo. Obrigada a você. vocês. Muito, uma delícia. Obrigada. E, de novo, acompanhem aqui o nosso Instagram, o da Pitil também, o do CAEB, que eu vou colocar aqui. E para ficar por dentro, né, dessas exposições, para sim. saber quem são esses artistas, para saber, porque realmente acontece muita coisa que nem sempre a gente fica sabendo. Eu mesma perco muito, já vou colar em você pode. Eu divulgo bastante coisa. É. Muita Já gente vou acha que eu colar. faço tudo aquilo. Não, Não. eu faço alguma coisa e muita coisa dos Mas outros a eu gente divulgo tem também. que- Lógico, mas a gente tem que acompanhar e tem que prestigiar, né, e Tem que valorizar divulgar mesmo. os artistas Legal. para que venham mais. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, Pitil. Muito Pitil. obrigada. Sucesso. Obrigada.